Hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, as igrejas que ele plantou na igreja da Galácia. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 2 dessa carta e, de certa forma, Paulo ainda continua falando sobre o seu ministério, sobre o seu chamado, sobre o seu apostolado. Grande, irmãos, foi o ataque que os judaizantes fizeram contra Paulo, contra a pessoa de Paulo, contra o ministério de Paulo e contra aquilo que ele havia ensinado a respeito do Evangelho. Os judaizantes não tiveram pena do apóstolo Paulo, tampouco do seu ministério. E o apóstolo Paulo, ele queria que os crentes da Galácia que estavam aderindo àquelas práticas do Antigo Testamento voltassem ao Evangelho genuíno, ao Evangelho puro, ao Evangelho verdadeiro que ele tinha ensinado anteriormente aos irmãos daquelas igrejas. E ele então, ele insiste em falar sobre a sua pessoa, insiste em falar sobre o seu chamado, sobre o seu apostolado. Paulo, ele fala da sua dramática conversão, de como ele se encontrou com Cristo, ou melhor, de como Cristo o encontrou e transformou a sua vida. Paulo vai até a Jerusalém, nós vimos semana passada, ele conversa com Pedro, ele conversa com Tiago, e a gente percebe que o evangelho que Paulo pregava era o mesmo evangelho que Pedro pregava. Era o mesmo evangelho que Tiago pregava. Nós vimos que aqueles 3 anos que o apóstolo Paulo passou na Arábia, sendo ministrado por revelações do Senhor Jesus Cristo, era o mesmo evangelho que os apóstolos receberam durante a convivência ao longo de 3 anos com o Senhor Jesus. Então, Paulo agora, ele começa a falar no capítulo 2, ainda falando sobre a sua pessoa, ainda falando sobre o seu ministério, mas esta noite ele introduz uma nova mensagem, um novo tema. E a nossa mensagem dessa noite será sobre as exigências do verdadeiro evangelho. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta escrita aos Gálatas, no capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao verso 10. E essa noite nós iremos falar sobre as exigências do verdadeiro evangelho. Gálatas capítulo 2, leremos do verso 1 até o verso 10. Está escrito assim na palavra de Deus, por favor acompanhe. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de expressar a liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, e o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E que quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também
me esforcei por fazer. Gálatas capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, vamos ter um momento de oração novamente. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, no nome santo de Jesus, nós pedimos a mediação do Teu Espírito Santo mais uma vez, nesse momento tão crucial e tão importante da igreja, em que a palavra é lida e a palavra será exposta. Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, para que nós possamos compreender aquilo que Tu queres nos falar essa noite. Quero rogar mais uma vez, especialmente pela minha vida, compreendendo, ó Deus, as minhas limitações, compreendendo, ó Deus, as minhas fraquezas, mas me colocando ao Seu dispor, para que essa tarefa seja feita para a edificação da igreja e para a glória do Teu nome, Senhor. Eu quero orar em nome de Jesus Cristo. Amém. É a segunda vez que Paulo vai a Jerusalém. Passados 14 anos, como diz o texto, Paulo volta a Jerusalém. E dessa vez ele não vai só. Ele leva 2 companheiros. Ele leva 2 amigos. E já nessa introdução, já nesses primeiros versículos, nós encontramos uma exigência do Evangelho. Meus irmãos, nós precisamos compreender e viver e saber que o Evangelho de Jesus, ele é relacionamento. Deus nos criou seres relacionais. Por isso, o Evangelho é relacionamento. Porque foi exatamente isso que Jesus fez quando veio à terra e quando foi pregado naquela cruz. Jesus estava restabelecendo o nosso relacionamento com o Pai de novo. Aquilo que Deus tinha feito lá na criação, lá no Jardim do Éden, quando Ele criou o homem, quando criou a mulher, para se relacionar com Ele de uma forma profunda, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, isso se quebrou, se partiu, se perdeu quando o homem pecou. O homem se escondeu de Deus. O homem fugiu de Deus. O homem não mais se relacionava com Deus. Então Jesus vem e restaura esse relacionamento. Deus nos criou seres relacionais. Mas, meus irmãos, nós temos vivido dias tão difíceis no que diz respeito a relacionamento. Nós temos vivido dias tão complicados com relação a esse tema que é uma exigência do Evangelho. Nós devemos nos relacionar com Deus e devemos nos relacionar uns com os outros. Mas temos tido tanta dificuldade. Temos criado tantos empecilhos nessa questão relacionamento. Existe um escritor, um sociólogo polonês, inclusive morreu o ano passado. O nome dele é Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman dedicou a sua vida a estudar os relacionamentos. Ele escreveu diversos livros, muitos livros. Eu estou destacando apenas 3. Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Modernidade Líquida, o que é? E Vida Líquida. Se você tiver a oportunidade de ler um desses livros, vale a pena. Especialmente Amor Líquido. Se você tiver a oportunidade de comprar esse livro e ler esse livro, nós vamos aprender muitas coisas a respeito de relacionamentos. Zygmunt Bauman foi um estudioso nesta área. Mas, meus irmãos, Zygmunt Bauman registrou de uma forma científica, de uma forma sociológica, o que nós já sabemos. Que nós temos dificuldade de nos relacionar. Não precisa ir muito longe. Olhe para as famílias.
Olhe para as amizades. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor e você vai descobrir que as pessoas hoje têm uma profunda dificuldade de relacionar-se. E se nós formos sinceros, se nós formos autênticos e olharmos para a nossa família, e olharmos para os nossos amigos, e olharmos para a nossa igreja, e olharmos para os nossos relacionamentos, nós vamos descobrir, se formos sinceros, que temos grandes dificuldades nessa área. Que temos grandes problemas na área de relacionamento. Bauman, ele fala dos relacionamentos líquidos, que não se sustentam, que não têm profundidade, que não têm estrutura. E volto a afirmar, se nós olharmos para os nossos relacionamentos, os nossos, os mais próximos, talvez a gente descubra que nós estamos incluídos nesse tipo de relacionamento. Relacionamento líquido, que se desfaz e não se sustenta. Interessante, meus irmãos, que Paulo, quando sobe a Jerusalém pela segunda vez, ele leva duas pessoas, porque Paulo foi um homem que investiu em relacionamentos. Paulo foi um homem que se preocupou com pessoas, em cuidar de pessoas. E ele então vai a Jerusalém com Barnabé, um judeu. A primeira pessoa que apoiou Paulo. O primeiro homem que acreditou na conversão de Paulo. O primeiro homem que estendeu a mão a Paulo, Barnabé. E ele então sobe a Jerusalém, levando Barnabé. Mas também leva Tito, um grego, um estrangeiro, um gentio. Mas que esse grego, esse gentio, teve uma importância vital para Paulo. Esteve ao lado de Paulo nos momentos mais cruciais da vida de Paulo. Quando alguém precisou levar uma carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, sabe quem ele chamou para levar a carta? Tito, o homem de confiança. Paulo treinou Tito para ser pastor. Depois Paulo escreve uma carta para Tito, que está incluída, relacionada com as cartas pastorais. Tito, 1ª e 2ª Timóteo. Paulo, ele se relacionou profundamente e verdadeiramente com as pessoas. E nós hoje, irmãos, precisamos avaliar os nossos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Com os nossos familiares, com os nossos irmãos na igreja, para que nós não sejamos encontrados na categoria dos relacionamentos líquidos. Porque hoje, meus irmãos, com muita facilidade, nós destruímos os relacionamentos. Por coisas pequenas, por coisas miúdas, por coisas pueris, nós destruímos os relacionamentos. Viramos a cara. Não falamos mais. Evitamos a pessoa. E como nós, como cristãos, salvo, lavado no sangue do Cordeiro, podemos nos comportar dessa forma? Como? Como que um cristão que é morada, que é templo do Espírito Santo, fica de cara virada com o outro? Não fala mais com o outro. Não olha mais para o outro. Na família, na igreja, no trabalho. Parece que Bauman tinha razão. Ou tem razão. Estamos vivendo dias
de relacionamento líquidos. É verdade que os relacionamentos sofrem arranhões. É verdade que em algum momento vai haver conflito. É verdade que alguma vez, em algum momento, vai haver discussão. É verdade. Mas nós podemos e nós devemos superar tudo em Cristo. Pois por isso Cristo morreu na cruz. Restaurar o nosso relacionamento com Deus. E nós não teremos um relacionamento sincero com Deus se não tivermos com as pessoas e vice-versa. Precisamos parar e avaliar e construir relacionamentos sólidos, profundos e verdadeiros. Pois isso, irmãos, é uma exigência do Evangelho. Mas o que é que Paulo foi fazer em Jerusalém pela segunda vez? O que é que fez Paulo ir com Barnabé e Tito até Jerusalém novamente? Passado 14 anos da primeira vez que ele esteve em Jerusalém, ele mais uma vez volta a Jerusalém. Irmãos, e aqui nós encontramos um fato histórico importantíssimo na vida da igreja cristã. Nessa segunda viagem de Paulo a Jerusalém, nós vamos encontrar um fato que é marcante na vida da igreja de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o verso 4 até o verso 6 está escrito: Tendo eles chegados a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Atos dos Apóstolos 15, do verso 4 ao verso 6. A confusão estava formada. Os judaizantes não queriam abrir mão de que os gentios precisavam cumprir a lei de Moisés. E Paulo disse: não é necessário mais. Nós somos livres em Cristo. Somos independentes em Cristo. Nós vivemos a graça de Cristo. Mas o conflito existia. A contenda existia. Então, nesse momento, se estabelece o primeiro concílio da igreja cristã. A primeira reunião entre os apóstolos para decidirem o que era e o que não era. O que podia e o que não podia. O que devia e o que não devia. Nesse encontro, em Jerusalém, Paulo, Barnabé e Tito, com os apóstolos, com os presbíteros, com os anciãos, se reúnem no primeiro concílio da igreja para estabelecer doutrinas básicas para aqueles cristãos do primeiro século, para os cristãos da igreja da Galácia e para os demais cristãos. E isso, irmãos, é fundamental, foi fundamental. E aqui nós encontramos mais uma exigência do Evangelho. Provérbios, capítulo 14, verso 11, está escrito: não havendo sábia direção, cai o povo, mas a multidão de conselhos há segurança. Meus irmãos, Paulo tinha plena convicção do seu chamado. Paulo tinha plena convicção de que ele era um apóstolo. Ele poderia muito bem continuar pregando, continuar evangelizando, continuar plantando igrejas em toda a região da Ásia. Mas Paulo foi a Jerusalém, foi conversar com os apóstolos, foi se reunir com os presbíteros. Paulo foi buscar consenso, Paulo foi buscar paz, Paulo foi se reunir. Irmãos, isso é uma obrigação nossa. Quando não há consenso, nós devemos buscar o consenso. Nós devemos buscar a paz.
a conciliação. E foi exatamente isso que Paulo fez. Paulo foi buscar o consenso, e quando ele vai a Jerusalém, e quando ele volta de lá, ele sai com consenso. Ele sai com aprovação. Ele sai com a paz. O concílio chegou a uma conclusão. E são os concílios que regem a nossa igreja. Não é a vontade de um. Não é a vontade de dois. É a vontade de um colegiado. É o consenso. É a conversa. É a discussão e a argumentação. Isso é maravilhoso, irmãos. Não é um que manda. Nós elegemos os nossos representantes que em concílio, no conselho, decidem a direção que a igreja deve caminhar. E isso é muito bom. Quando o apóstolo Paulo vai embora de Jerusalém com Tito e com Barnabé, ele leva uma carta, uma decisão. Por favor, abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 15. Por favor. Atos 15, 22. Me permita ler com você a decisão do concílio de Jerusalém. Atos dos Apóstolos 15, 22. Diz assim a palavra de Deus. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cecília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transformando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviemos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstêm das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Atos dos Apóstolos 15, 22 ao 29. Meus amados e queridos, estimados irmãos, o Evangelho exige de nós o bom senso, a compreensão, que nós possamos chegar a um bom termo. Na multidão dos conselheiros se encontra a sabedoria. Mas o grande problema é que tem que ser a minha vontade. Paulo podia ser cabeça dura, obstinado. Paulo poderia dizer, eu não vou a Jerusalém. Eu sei o que eu estou fazendo. Estou fazendo certo. Jesus me orientou. Mas Paulo buscou a paz, irmãos. E isso é uma exigência para nossas vidas. Buscar a paz, a compreensão, o consenso. Nos aconselharmos. Mas o grande problema dos relacionamentos líquidos é que eu quero que a minha vontade seja a que prevaleça. E o outro quer que a vontade dele prevaleça. E ninguém cede. E ninguém abre mão. E ninguém conversa. E ninguém retrocede. E por isso estamos nós sofrendo. Mas veja bem uma coisa importantíssima, irmãos. Quando nós chegamos a um consenso, e devemos chegar ao consenso, não é o consenso humano, não é o meu consenso, mas é o consenso submetido à palavra de Deus e à vontade de Deus. Quando os apóstolos escrevem um documento, uma carta, falando sobre o consenso,
Algo primordial e fundamental está escrito nessa carta. No verso 28 do capítulo 15 está escrito: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aqueles homens oraram. Aqueles homens buscaram a direção do Espírito Santo, para depois sim entrar no consenso, porque não vai ser a minha vontade e nem a sua, é a nossa vontade submetida à vontade de Deus. Não pode ser a vontade humana, mas a vontade de Deus. Esta é uma exigência do Evangelho. Mas o que eu tenho percebido, o que eu tenho visto, é que ninguém cede. Ninguém retrocede. Ninguém abre mão. Ninguém perdoa e ninguém é perdoado. Por isso, Bauman parece estar certo quando fala de relacionamentos líquidos. Mas Paulo saiu de Jerusalém na paz, em consenso, uma decisão do concílio, e foi continuar a sua missão. Mas o que será que motivou Paulo a ir a Jerusalém? Por que Paulo foi a Jerusalém? O verso 2 do capítulo 2 responde essa pergunta. Está escrito assim: subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. E aqui, irmãos, nós encontramos duas coisas importantes para a nossa vida, para a nossa fé, nesse versículo, capítulo 2, verso 2. Paulo foi a Jerusalém porque ele era um servo obediente. Ele diz claramente porque ele foi obedecendo. E confesso, irmãos, que eu tive e tenho uma grande dificuldade de falar de obediência. Não porque eu não creia, não porque eu não compreenda, não porque eu não saiba, mas é que eu não sei mais o que falar sobre obediência. Eu não sei, eu não consigo contabilizar quantas vezes já foi falar de obediência nesse púlpito, na escola bíblica, pequeno grupo, reunião de oração. Quantas vezes você já ouviu a respeito de obediência? O que eu posso acrescentar de novo sobre esse tema? Estamos vendo aqui o apóstolo indo a Jerusalém em obediência. Mas vamos tentar. 1 João capítulo 2, verso 3 a 6 está escrito: ora, sabemos o que temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João, capítulo 2, verso 3, ao verso 6. Irmãos, irmã querida, obediência a Cristo não é uma opção. Obediência a Cristo não é se você quer ou não quer. Obediência a Cristo é uma exigência. Quando o apóstolo João fala guardar seus mandamentos, ele está dizendo, é obedecer seus mandamentos. É viver seus mandamentos. É ser obediente. E o apóstolo João fala uma coisa
pesada, irmãos. Dura. E quem diz que conhece a Cristo, mas não guarda, não obedece, é mentiroso. E você sabe quem é o pai da mentira. E você sabe a quem está associada a mentira. E eu não sei se nós nos damos conta disso. Queria pedir aos irmãos que, por favor, os irmãos ali atrás, que por gentileza, me dessem o privilégio de prestar atenção na pregação. Obrigado. Eu não sei, meus irmãos, se nós temos sido obedientes. Eu não sei, meus irmãos, se nós temos vivido uma mentira. É a palavra que está dizendo, quando nós não obedecemos, quando nós não guardamos, nós somos uma pessoa mentirosa. E o meu receio é que no arraial do povo de Deus existam muitos mentirosos. É duro, irmão. Nós ouvimos isso. Mas eu estou dizendo isso porque a palavra diz isso. E eu preciso obedecer essa palavra. Eu não posso amaciar. Eu não posso florear. Eu não posso minimizar o que a palavra diz. A palavra diz que se eu não obedeço, eu sou mentiroso. Se eu digo que estou em Cristo e não obedeço, eu estou mentindo. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus se apiede de nós. Paulo foi a Jerusalém em obediência. Primeiro aspecto importante. Mas tem um outro aspecto aí que a gente tem que falar um pouquinho. Revelação. Paulo foi a Jerusalém por causa de uma revelação. Obediência a uma revelação. E eis aí uma questão difícil para os nossos dias. Primeiro aspecto. Deus faz do jeito que Ele quer. Deus fala da maneira que Ele quiser. Se Deus quiser, se for vontade de Deus, que entre um animal por aquela porta para pregar o evangelho aqui neste lugar, será assim. Nós cremos dessa forma. Nós cremos que Deus é soberano para revelar-se e falar ao seu povo da forma que Ele quiser. Mas nós temos vivido dias tão difíceis com relação a isso, irmãos. Reverendo Augusto Nicodemos, no seu livro Livres em Cristo, a mensagem para a igreja de hoje, que é o estudo da carta de Gálatas, escreveu uma coisa muito interessante sobre isso. Não queremos com isso dizer que Deus não possa se revelar dessa forma, pois Ele pode fazer isso assim, se assim desejar. Contudo, esse tipo de revelação não deve ser normativo para a igreja. Meu irmão, quer ouvir Deus conversar com você? Minha irmã, quer que Deus se revele a você? Vá ler a Bíblia. A principal revelação, a principal revelação normativa de Deus para nós é a sua palavra. E eu concordo com o reverendo Augusto que diz que Deus pode fazer da forma que Ele quiser. Mas a melhor forma é a palavra. A melhor forma é meditar na palavra. A plena revelação de Deus ao seu povo. É a Bíblia, irmãos. Mas muitas pessoas se esquecem que a Bíblia é a revelação normativa da palavra de Deus. Muitas pessoas esquecem que a Bíblia é a principal revelação de Deus. Se existe
revelação particular e ela existe. Veja bem, existe revelação particular de Deus, mas é particular, é da pessoa. Não é normativa. Não se faz doutrina para a igreja. Mas hoje, triste e lamentavelmente, as pessoas estão correndo atrás da revelação particular, desprezando a principal revelação. Paulo foi a Jerusalém para uma revelação. Acredita-se que a revelação de Ágapo, que diz a ele, vai a Jerusalém e pega um cinto, amarra-se no cinto, dizendo, olha, você vai sofrer em Jerusalém. Mas aquilo era uma revelação particular para Paulo, para a vida de Paulo, e se cumpriu. Porque quando é de Deus, se cumpre. E nós não podemos ficar correndo atrás da revelação particular. Porque se Deus quiser falar com você, Ele vai falar. Você não precisa correr atrás da revelação particular. Ela existe. Augusto Nicodemos ainda escreveu no seu comentário: não se pode constranger a igreja a acreditar no que foi revelado a um indivíduo em particular ou obrigá-la a seguir o que está sendo ensinado através dessa revelação. Não se faz doutrina de revelação particular. O eis que te digo é seu. E cuidado com quem anda dizendo isso que te digo para você. Cuidado. Nós já falamos aqui, você precisa conhecer as pessoas que estão pregando o evangelho para você. Você precisa conhecer a vida dessa pessoa, a família dessa pessoa. Você precisa conhecer a igreja dessa pessoa. Tem gente frustrada por causa do eis que te digo. Tem gente longe da igreja por causa do eis que te digo. Cuidado com o eis que te digo. Porque a principal revelação, a normativa da igreja, a doutrinária da igreja, já nos foi dada. E eis que te digo. Paulo foi a Jerusalém em obediência. E a obediência é uma exigência do evangelho. E por fim, mais uma exigência do evangelho de Jesus. O evangelho deve ser pregado a toda a criatura. Gálatas, capítulo 2, do verso 6 ao verso 8, está escrito: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Ide por todo mundo e pregai o evangelho aos cristãos, aos gentios, aos judeus. Não, é a toda criatura. Deus levantou Paulo para pregar aos gentios. Deus levantou Pedro para pregar aos judeus. Porque todos precisavam ouvir o evangelho. Uma exigência de Cristo para nós é: pregue o evangelho, anuncie o evangelho, fale do evangelho e viva o evangelho. Irmãos, é uma exigência. Você não tem liberdade para escolher. Não é opcional, não. Pregar o evangelho a toda a criatura. Seja ele bem-sucedido, seja ele mal-sucedido, seja rico, seja pobre, seja branco, seja negro, seja grego, seja judeu, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, pregue a toda criatura.
É exigência. A graça irresistível vai se manifestar quando nós pregarmos ao eleito. E sabe quem é o eleito? Vocês não sabem quem são os eleitos? Nem eu. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho, porque é o anúncio do Evangelho que vai fazer os eleitos aparecerem. É sua obrigação, é minha obrigação, é a obrigação da igreja pregar o Evangelho. Interessante que na sexta-feira, nós tivemos uma vigília aqui dirigida para os adolescentes. Bênção do Senhor ver os nossos adolescentes orando, cantando, louvando. Foi maravilhoso. E um dos pregadores, que foi o irmão Ian, falou sobre isso. Deus já estava preparando o nosso coração. A igreja tem a obrigação de pregar o Evangelho. Não são mais as marcas exteriores, não é mais a circuncisão, não é nada exterior, mas interior que faz mudar a nossa vida. E essa mudança ocorre através da ação do Espírito Santo. E nós precisamos dizer isso às pessoas, irmãos. Precisamos dizer o que Jesus fez, o que Jesus é, e o que Ele está fazendo, e o que Ele fará. É a exigência do Evangelho. O reverendo Itamir Neves, no seu comentário dos Gálatas, ele escreveu algo interessante também. Ele escreveu: o importante teste para o trabalho é o resultado. Se não há resultado em nosso trabalho, é necessário checar a autenticidade do nosso ministério. É claro que na Bíblia existem exceções de trabalhos aparentemente infrutíferos. Noé pregou por 100 anos, ninguém se converteu. Mas ali havia uma exceção. Nós não podemos pegar a exceção como regra. E nós precisamos avaliar o nosso trabalho. Só um pequeno exemplo. Pueril exemplo. Quantas pessoas você já convidou insistentemente para assistir um culto na igreja? Quantos casais você já convidou insistentemente para participar da reunião de casais? Quantas pessoas você já levou num pequeno grupo? Para quantas pessoas você já falou de Jesus? Um exemplo pueril, simples, pequeno. Mas nós precisamos medir o resultado do nosso trabalho. É claro que quem convence do pecado, da justiça e do juízo não somos nós. É o Espírito Santo, mas a boca é nossa. A boca é sua. E nós temos a obrigação de pregar o Evangelho a toda criatura. Encerrando, a última exigência do Evangelho que nós vemos nesses versículos de Gálatas, capítulo 2, de 1 a 10, é que a igreja deve andar em unidade. Nos versículos 9 e 10 está escrito: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. Quando eu cheguei aqui a Natal, há 20 anos atrás, a igreja que eu estava participando foi convidada a participar de um movimento na cidade com todas as igrejas evangélicas da cidade. Foi um grande mutirão evangelístico que eu nunca tinha visto. Batistas, assembleanos, presbiterianos, congregacionais, todos se reuniram para evangelizar a cidade. Porque no ano anterior, que eu não estava aqui na cidade, havia sido feito um projeto idêntico.
E o que eu ouvi falar que foi muito bom o projeto, que muitas vidas foram alcançadas. Mas nesse ano que eu participei, no final, houve uma grande confusão. Não se chegava a um acordo de como as pessoas convertidas iam ser discipuladas. Uma igreja queria discipular de um jeito, a outra de uma outra forma. Enfim, houve contenda e não houve consenso. E no ano seguinte, não houve mais o projeto, porque as igrejas não queriam mais se juntar. Cada uma queria trabalhar sozinha, da sua forma, isolada. E às vezes trabalhando contra a outra denominação. Que coisa triste, irmãos, que coisa feia. Nós não conseguimos ter unidade entre as denominações. Nós não conseguimos ter unidade mesmo dentro da nossa denominação. E muitas vezes, para nossa tristeza, não temos unidade dentro da igreja local. Os grupos, as facções, as contendas. E nós estamos perdendo tempo, brigando por doutrina, e não querendo que seja importante, não seja relevante, e nós não podemos nos juntar a qualquer tipo de grupo que se diz igreja. Nem todo grupo que se diz igreja é igreja. Nós temos que estar atentos a isso. Mas eu creio que nós estamos perdendo tempo, porque nós não temos unidade nas igrejas evangélicas. Você já ouviu várias vezes uma frase que lá no céu não vai haver placa denominacional. É verdade. No céu não vai ter placa denominacional. Bom, aqui é o coral dos assembleianos, aqui é o coral dos presbiterianos, aqui é o coral dos batistas. Não! É um coral só. Todo mundo junto. E o teste, a prova é aqui, agora. Mas nós estamos sendo reprovados no teste da unidade. Nós não estamos passando no teste da unidade. Paulo podia ter dividido a igreja, mas ele foi a Jerusalém em obediência a uma revelação de Deus. Paulo saiu de Jerusalém abençoado por Pedro, João e Tiago, com uma carta na mão, dizendo: olha, Paulo prega o mesmo evangelho que nós pregamos. Paulo anuncia o mesmo Jesus que nós anunciamos. E é isso que nós devemos fazer como igreja de Cristo hoje. Anunciar o mesmo Jesus. Porque isso é o mais importante. A salvação em Cristo é o mais importante. E os aspectos doutrinários nós conversamos sobre eles. Nós entramos em consenso. Os conselheiros conversam e encontram a sabedoria debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Foi assim que foi feito o primeiro concílio. Mas nós estamos sendo reprovados. Não conseguimos sentar juntos. Guardado os limites e as proporções do genuíno evangelho, as igrejas necessitam urgentemente dar a mão umas para as outras. Paulo saiu do concílio com a igreja unida, com a igreja em unidade. Eu vou concluir agora. Acho que ficam algumas lições importantes para nós, desses primeiros versículos do segundo capítulo da igreja do Evangelho de Gálatas. Há somente um evangelho, irmãos. Apesar das culturas, dos países, das nações e do tempo que passa, há apenas um evangelho. O evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, apesar das diferenças, nós precisamos buscar a unidade. Porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Terceiro, nós podemos dirimir as diferenças. Podemos sentar juntos, ao redor da mesma mesa, e sair juntos como igreja de Cristo. Finalmente, quarto, nós temos o privilégio de, passado 20 séculos, estarmos ouvindo ainda
e lendo ainda o verdadeiro e genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por isso. Quero citar mais uma vez Augusto Nicodemos quando ele fala: a palavra de Deus foi escrita com o sangue dos mártires e as lágrimas de homens inspirados por Deus, para que hoje tivéssemos sua revelação e pudéssemos conhecer a sua vontade. Agradeçamos sempre e por esse imenso privilégio. Augusto Nicodemos. Eu, você, nós somos responsáveis hoje para manter e divulgar a pureza, a singeleza e a verdade do Evangelho. É nossa responsabilidade, igreja. É minha e é sua. Que nós possamos cumprir essa responsabilidade com toda a excelência, com toda a dedicação, especialmente com toda a glória para Deus. Não vamos desperdiçar a chance que Deus nos dá de sermos igreja do Senhor hoje, século 21. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Quero convidar você a curvar sua fronte por alguns instantes, por alguns momentos, que possamos orar, meditando naquilo que nós ouvimos nessa noite, para a glória do nosso Deus. Oremos ao Senhor.